Bom, então como eu falei na reunião, né, vamos falar um pouco sobre as questões assim, que envolvem principalmente a parte de hierarquia da congregação e também a parte canônica. São muitos os documentos da igreja que falam sobre isso. Quem tem 456 anos de história tem muita coisa, tem muita história para contar. Então é difícil a gente fazer uma seleção daquilo que existe de importante na história para fazer um resumo. Por isso eu preferi pegar um pouco da nossa regra de vida, que a coisa já é mais resumida, fica mais fácil da gente explicar, né? Pegar alguns pontos só. Mas antes a gente precisa definir algumas coisas. Eu dizia da outra vez que é muito comum a gente encontrar nas congregações aí pelo Brasil pessoas assim que não sabem o que é a congregação mariana, não sabem onde é o lugar da congregação mariana na igreja, onde ela se encaixa na igreja, onde ela está. É muito comum a gente falar, o movimento mariano. Eu encontrei o site de uma diocese aqui do estado de São Paulo, eu não vou dizer qual diocese, que estava escrito naquela parte que tem a relação dos pastorais, movimentos da diocese, estava escrito assim, Pastoral da Congregação Mariana. No site da diocese. Deixa eu até fazer um parênteses, a gente está tendo esse contato agora com o Thomas da Irlanda, eles também estão meio perdidos assim, também, porque eles estão meio que achando que tem que estar vinculado com a prima primária. Né? E aí a gente está mostrando para eles que aqui a gente consegue uma autorização para fundar a congregação com a assinatura do bispo e já está. Então, isso também talvez até uma coisa que a gente precisa depois ver com o grupo lá, porque eles estão realmente estão interessados em fazer isso. Sim. Vão criar as congregações lá na Irlanda. E eles estão realmente nessa situação também. Aqui é uma realidade um pouco diferente. Depois nós vamos chegar nesse assunto, por isso que aqui a gente chama de congregações marianas do Brasil. Porque foi criada uma estrutura própria no Brasil depois do desligamento dos jesuítas, para que ela pudesse se sustentar sem precisar da prima primária. Então foi criada toda uma estrutura que já existia, se aproveitou a estrutura. Coisa que no resto do mundo não existe. A maioria das congregações que existem no resto do mundo ainda são jesuítas. Eu vou editar esse vídeo, legendar aqui em inglês e mandar para ele. Tá? Interessante. Então, primeiro a gente precisa definir algumas coisas. Como eu disse, na igreja basicamente existem mais, três categorias de coisas. Tem as pastorais, os movimentos e as associações. Então nós estamos em qual dos três? Quem sabe? Associação. Qual dos três? Eu acho que é Associações. Nós estamos nas associações. Por quê? Por que associações? Por que não movimentos e não pastorais? Eu acho que canonicamente. Mas os movimentos só que são temporários, né? Então vamos definir as coisas. Pastorais. Pastoral são aquelas atividades que a igreja realiza, que fazem parte da missão da igreja. A palavra que vem de pastor, né? Uma coisa clara que vem daquilo que é próprio da igreja, próprio da atividade do pastor. Então, por exemplo, a catequese. A catequese é algo próprio da igreja. Por isso é chamado pastoral. Esse negócio de pastoral foi criado agora o termo depois do concílio, mas sempre existiu. Só não havia organização como é hoje. Por exemplo, a catequese sempre teve leigo dando catequese. Não é uma novidade isso. Não é uma novidade que tenha leigo ajudando na missa, por exemplo. Sempre teve acólito, sempre teve sacristão, sempre teve gente cantando. Só não havia estrutura, não havia organização, que depois criaram, dizendo que inventaram a roda. E não é bem assim o negócio. Então sempre existiu. Então é algo próprio da igreja e que pode ser exercido não só pelos membros daquela determinada pastoral, mas pode ser pelos movimentos e pelas associações. Por exemplo, nós temos um caso no Brasil, a Diocese de Parintins, na Amazônia, em que a catequese da diocese inteira é responsabilidade da congregação mariana.
Então aí é a Congregação Mariana que faz um trabalho pastoral. Então, uma associação que provê a pastoral. Que faz o trabalho pastoral, mas lá não existe pastoral catequética, porque é a congregação que faz. Então não existe a pastoral criada, mas existe o trabalho pastoral desenvolvido pela associação, que no caso é a Congregação Mariana. Lá em Parintins, todas as paróquias da diocese têm Congregação Mariana. E existe uma norma da diocese que nenhuma paróquia é criada sem antes criar a Congregação Mariana daquela paróquia. É uma das maiores federações do Brasil, é Parintins. E lá até hoje só homens podem ser congregados. É maior, mas São Paulo é maior que tudo. Né? Maior em número de congregações, em termos de federação, né? Diocese. Essa é uma determinação da diocese. então? É, da diocese desde que era prelazia. Lá foi prelazia, agora que é diocese. Sempre existiu isso. Sempre existiu isso. Eles têm uma sede belíssima, a federação em frente à catedral, bem de frente para a catedral. O bispo deu um prédio enorme para eles para fazer a sede da federação, É uma organização onde eles grande. fazem as atividades. É interessante que lá eles usam terno ainda, e como é muito calor, eles usam terno branco. Então eles fazem aquelas concentrações em frente à catedral, tem fotos bonitas, todos eles de branco, assim, tudo branco, né? Tudo igual por causa do calor que faz lá. Então depois nós temos os movimentos, que são grupos que agem com mais liberdade. O movimento pode ser algo sazonal, uma coisa assim, vamos dizer, da moda, e pode ter personalidade jurídica ou não. É uma coisa mais solta. Por exemplo, o movimento da moda agora, o Terço dos Homens. O Terço dos Homens, no ano passado, na Romaria Nacional deles, tinha 70 mil homens em Aparecida. Então, para que serve o Terço dos Homens? Para rezar o terço. O que precisa fazer para entrar no Terço dos Homens? Ir lá no horário que eles estão rezando e rezar junto. É uma coisa livre, não tem muito compromisso. Não tem uma regra para ser seguida. É uma coisa que surge, geralmente, de uma necessidade que existe dentro da igreja, acaba surgindo isso. Como surgiu, anos atrás era moda o movimento da Mãe Rainha, que foi criado por um congregado mariano. Teve outros movimentos aí ao longo da história da igreja que foram surgindo de acordo com a necessidade. Então havia essa necessidade, vamos fazer os homens rezar o terço, então criaram o Terço dos Homens. Os Cairós também. A renovação carismática é um movimento. É um movimento. Bem lembrado, é um movimento. E entre outros. Então existem muitos movimentos na igreja que são coisas assim, uma hora está forte, outra hora não existe mais. Se a gente contar nos 456 anos que existe a Congregação Mariana, não dá para contar a quantidade de movimento que foi criado e que foi extinto nesse período. É verdade. Tem um monte. Que é de acordo com a necessidade, uma coisa mais livre. Mais livre. E aí temos as associações, que são o nosso caso, que está lá no cânon CDC, Código de Direito Canônico, o cânon 225. Esse texto aqui é da nossa regra, mas citando o cânon 225. A associação é uma instituição leiga mais antiga que existe na igreja. E existem dois tipos de associação. Aquelas que são ligadas a ordens, que a gente conhece são as ordens terceiras, que são associações também, que são ligadas a uma ordem primeira, um carisma específico. A associação mais antiga da igreja é a Ordem Terceira de São Francisco. A Ordem Terceira de São Francisco tem quase 1000 anos. É antiquíssimo, é uma das primeiras ordens terceiras a ser criadas. Depois tem os Oblatos Beneditinos, que é uma ordem terceira de São Bento. A Ordem Terceira do Carmo, que a gente conhece aqui, que tem quase 800 anos. Então são os mais antigos. Depois tem as ordens terceiras dos dominicanos, dos mercedários. Muitas congregações têm as suas ordens terceiras. E tem as associações criadas depois, cuja primeira é a Congregação Mariana. A Congregação Mariana é a primeira associação criada que não é ordem terceira. Que não é ordem terceira e que também não é ordem de cavalaria. Igual as ordens da Cruz de Malta, do Sepulcro de Jerusalém,
as irmandades antigas, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, essas coisas que havia muito no Brasil, inclusive. Então são coisas antigas. A Congregação Mariana é uma associação, vamos dizer assim, inovadora na época dela. Ela traz um modelo que não havia até então. É um modelo diferente. É um modelo que surge ligado aos jesuítas, mas que não é a ordem terceira dos jesuítas. Não é diretamente. Surge ligado a estudantes, não é? Aos estudantes jesuítas. A juventude, na verdade. A juventude. Uma coisa interessante que muita gente não sabe essa diferença. O nosso carisma é inaciano, não é jesuíta. Uma coisa é o carisma jesuíta, que é o próprio da regra, da Companhia de Jesus. Outra coisa é o carisma inaciano, que veio de Santo Inácio e não dos jesuítas em si. Dele, pessoalmente. Então existe uma diferença. Nós temos o carisma inaciano, baseado na obra de Santo Inácio, mas não na regra jesuíta. Na obra dele, nos exercícios espirituais, na vida dele, que é diferente da regra da Companhia de Jesus, que é uma outra coisa, uma outra finalidade. Santo Inácio era jesuíta? Santo Inácio é o fundador dos jesuítas. Ele, São Francisco Xavier e São Pedro Fábio. São 3 fundadores. Então, o nosso carisma é inaciano, não jesuíta. Isso é importante ser bem definido. Jesuíta, Por isso que nós assimilou essa... Por isso que nós não somos uma ordem terceira dos jesuítas, como eram as ordens terceiras antigas. Nós somos uma associação que tem o carisma inaciano, que foi fundada pelo padre jesuíta, que é o nosso fundador, padre Jean Leny, que era o secretário pessoal de Santo Inácio, que conhecia muito bem, vamos dizer assim, o carisma inaciano, e fundou as congregações. Então isso precisa ficar muito bem claro. E dentro da igreja, então, existem nessas associações 2 tipos também, as associações públicas e privadas. A associação pública, que é o nosso caso, nós somos a associação pública de direito pontifício com privilégio apostólico. O que é isso? Somos uma associação internacional, tem no mundo inteiro. Direito pontifício, porque é aprovado pelo Vaticano, pelo Papa, desde 1584, pelo Papa Gregório XIII, depois foi sendo renovado pelos papas. Inclusive consta do Código Canônico de 88, do Papa João Paulo II, aliás, de 83. E com privilégio apostólico, por quê? Porque os papas, ao longo dessa história, foram acrescentando privilégios às congregações, indulgências e outras coisas mais. Por isso, privilégio apostólico, que foi o ápice, né, a parte mais importante é a Bisseculares, o Papa Pio XII, que fez que nós chamamos a nossa Carta Magna, onde ele deu todos os privilégios possíveis. Pra vocês terem uma ideia, a Bisseculares é uma categoria de documento da igreja que é raríssimo, porque os documentos da igreja eles também têm uma hierarquia, né? As encíclicas, exortações, constituições dogmáticas, as bulas, os motu próprio, cada tipo de documento da igreja tem uma classificação e uma importância. Precisa dar uma formação boa. A Bisseculares Dia, que é a nossa chamada Bula Áurea, é o que a igreja classifica como Bula Áurea com selo de ouro. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, uma Bula Áurea com selo de ouro, que em 2000 anos de história da igreja só foi escrito isso 8 vezes. E uma das vezes é a nossa, Bisseculares. Fora a Bisseculares só tem mais 7. Classificada dessa maneira. Então é algo raríssimo e importantíssimo. As outras 7 é a bula do dogma da Assunção de Nossa Senhora, a do dogma da Imaculada Conceição, do dogma da Maternidade Divina, o dogma da infalibilidade do Concílio Vaticano I e mais outros que eu não me lembro agora, para completar as 8. E a Bissecular é a nossa. Tamanha a importância que o Papa deu às congregações marianas, que ele fez um documento dessa categoria para falar da congregação mariana. Então, muito bem acompanhado. Né? Então, associação pública católica. E existem as associações privadas.
também. As associações privadas é uma coisa mais restrita. É uma coisa que pode existir só numa diocese, só num país, uma coisa mais restrita. Mas tanto a associação pública quanto a privada, para usar o nome da igreja, precisa da autorização da igreja. Então nenhuma associação pode se denominar católica sem que os seus estatutos tenham sido aprovados pela autoridade da igreja, pelo menos um bispo. Então, aqui na diocese, por exemplo, tem algumas associações que só tem aqui na diocese. A Associação Guadalupe, por exemplo, só tem aqui na diocese. Os arautos do Evangelho? Não. Os arautos são um direito pontifício, o Papa João Paulo II Privado, que aprovou. né? Privado. Eles são associação pública, Pública, né? porque foi aprovado pelo Papa João Paulo II, toda uma aprovação diferente. A associação privada é a coisa mais restrita, que eu dei o exemplo aqui na diocese, a Associação Guadalupe, que existe lá, aqui na diocese, né? As próprias novas comunidades, muitas vezes são associações, então a aprovação só do próprio bispo diocesano. Então qualquer bispo pode aprovar qualquer associação em sua diocese em nome da igreja. O fato do bispo aprovar o estatuto não torna a associação privada a associação pública. Ela continua sendo privada. Porque a associação pública é aquela que é erigida pela igreja. Nós somos uma associação pública porque nós fomos criados pela igreja. Não foi iniciativa dos fiéis, foi iniciativa da igreja através dos jesuítas. Então é uma coisa criada pela igreja, como o apostolado da oração, por exemplo, criado pela igreja, também é uma associação. Como antigamente era a Pia União das Filhas de Maria, também. Então a gente está aí nesse cânon 225 do Código Canônico, e que é um direito dos fiéis e até uma obrigação se reunirem em associação para o cumprimento da sua vocação. E depois eu não trouxe o texto do Código Canônico, depois se quiserem pesquisar, vocês encontram na internet com facilidade. Desse cânon aí, 225 até o 315, fala dessas associações, o que pode, o que não pode, quem que aprova, com que autoridade e tal, esses detalhes. Eu não trouxe esses maiores detalhes porque o direito canônico é uma chatice. Então seria difícil de explicar. Então vamos à nossa regra de vida. Número 1 lá da nossa regra de vida, atual, aprovada em 1994, que foi o que você perguntou lá da questão da Irlanda. O que houve? O Código Canônico, esse cânon 312 a 314, prevê que a associação pública pode ser aprovada, se for diocesana, pelo bispo da diocese, que é o nosso caso, se for nacional pela Conferência Episcopal, caso nosso CNBB, ou mundial pelo Vaticano. Então o que aconteceu? Havia uma entidade mundial, a Federação Mundial, a prima primária, aprovada pelo Vaticano. Não existe mais desde 67. Então de 67 até 94, as congregações marianas não tinha assim um encaixe mais na igreja, porque tirou o lugar dela. Não havia mais um encaixe. Então eu já ouvi essa história de um bispo que essa estrutura que foi criada no Brasil... não tinha nem a federação e nem mais a prima primária. A prima primária não havia e também não a Federação Mundial. Porque a Federação Mundial se transformou na Federação Mundial da CVX. Então que existe até hoje. Ok. Então a Federação Mundial da CVX existe. Existe, que é o órgão máximo da CVX. Entendi. E não existe isso mais na Congregação Mariana, a Federação Mundial. Então passaram a existir as federações diocesanas e as congregações individualmente. Então, com a ajuda do Papa João Paulo II e alguma influência das congregações da Polônia, experiência dele lá na Polônia, o cardeal Dom Eugênio Salles, então presidente da CNBB, em 94. Em 92 ele reuniu uma equipe, junto com uma equipe de 5, 6 congregados, eram poucos congregados antigos da época, né? A maioria acho que já morreu, acho que tem 1 ou 2 vivos só. Nem os bispos estão vivos aí, né? E o Dom Vaz, que foi nosso vice-assistente eclesiástico nacional, que era jesuíta, um bispo jesuíta, que escreveram essa regra de vida que nós temos hoje, baseado nesses cânones, no Código Canônico, para recriar a estrutura
que tinha sido perdida. Como havia muito no Brasil e Dom Eugênio Salles era o presidente da CNBB na época, então ele criou a estrutura nacional, ele aproveitou a Confederação Nacional que já existe, e já existe há 80 anos, e colocou ela na estrutura e aprovou a Confederação Nacional, que já tinha estatuto a essa altura, já tinha toda a estrutura organizada, como associação pública de nível nacional, aprovada pela CNBB. Entendi. E aí a Confederação Nacional passou a ter a função que antigamente era da prima primária, vamos dizer assim, de dar validade às congregações e às federações. Então assim, eu sou a confederação, você é a congregação. Você está ligada à confederação, então você é uma congregação verdadeira. Não está ligada, não pode usar nenhum nome de congregação mariana. Vou pegar até uma carona aí, porque eu vou montar esse vídeo com o Thomas lá. No caso da Irlanda, não tem nem federação mais lá. Como é que seria o caso deles, né? Você falou que o bispo poderia fazer. No caso, bispo ou um órgão nacional, CNBB, ou... No caso da Irlanda, se existe só um órgão local, então é o bispo local que aprova. Tá, mas aí mas continua tendo validade para serem fundadas essas congregações no país todo, né? Sim, aí pode ser, cada bispo aprova na sua diocese. E uma federação, como é que seria criada? Na sua diocese, aí depende de se criar uma regra. Por exemplo, essa regra que nós temos é própria do Brasil. Foi a CNBB que criou, no caso, o órgão que... Foi criada por congregados, né? A CNBB só aprovou. Só aprovou, então, mas aí na Irlanda tem que ela ter... se baseou em alguma coisa para poder fazer essa... Sim, ela se baseou nas regras antigas da congregação, né? Que já existia a regra, as chamadas regras comuns que vieram dos jesuítas, e o Código Canônico de 83, para dar um status à congregação, para encaixar ela de novo dentro da igreja. Quer dizer, em resumo, lá na Irlanda seria a criação de uma federação e o amparo dessa regra de vida na Conferência Nacional da Irlanda. Ou não, porque se há só uma congregação, não há necessidade de federação, ela é independente, sozinha. Então, a simples aprovação do bispo diocesano nos termos desse cânon 312 é suficiente. É suficiente porque ela é uma instituição local. Mas se quiser fundar uma federação, pode ser fundada. Se tiver mais congregações naquela diocese, podem se unir e fundar uma federação. E aí quem que vai dar o amparo formal, o reconhecimento da federação? Aí a federação, se for como as do Brasil, que são diocesanas, é conhecida por quê? aí é o bispo diocesano. Ok. E se for uma confederação nacional? Aí é a Conferência Episcopal da Irlanda, como é o caso aqui da CNBB. Tá certo. Então esse é o item 1 da nossa regra de vida. Então nós somos associações religiosas públicas, no sentido canônico, de âmbito nacional, regido pela CNBB. Isso aqui em 1994. Até 67 ligados aos jesuítas, 67 a 94 ficamos aí meio soltos, teve um período que ficou ligado ainda à CVX, depois dos anos 80 separou definitivamente e nos anos 90 foi feito isso aqui. O item 2. Cada congregação mariana, como núcleo local, nosso caso aqui, vejam que foi criada a expressão Congregações Marianas do Brasil, por causa da ereção que foi feita exclusiva para o Brasil. Somente poderá ser constituída com o consentimento escrito do bispo diocesano, que reconhecerá como integrante das congregações marianas do Brasil e filiada à sua estrutura federativa. Ali não dá para ler, mas é a nossa carta de consentimento aqui que foi feita no dia 29 de janeiro de 2013 por Dom Moacir, que era nosso bispo na época. Conforme a regra e conforme prevê o cânon 312 lá do Código Canônico. Sem isso, nenhuma congregação mariana pode ser fundada. Aqui, ali tem firma reconhecida que foi feita. Aliás, eu acho que foi esse o último ato de Dom Moacir como nosso bispo diocesano. E ali tem uma curiosidade, né? Que ele fala que o pedido foi feito dia 24 de janeiro de 2013. 24 de janeiro do calendário atual é dia de São Francisco de Sales, que é o autor da nossa consagração, que a gente faz no dia que recebe a fita larga. Nossa consagração definitiva, quem escreveu foi São Francisco de Sales, bispo congregado, doutor da igreja.
E a resposta veio no dia 29 de janeiro, que no calendário novo também é dia de São Francisco de Sales. É interessante a coincidência. Interessante a coincidência. É um santo congregado mariano e é o escritor da nossa consagração. Então é uma curiosidade interessante da nossa história aqui, que eu demorei para perceber também. A providência divina, né? Então vamos seguindo com a nossa regra. Número 4. Com a ereção canônica concedida pelo CNBB como Associação Pública de Fiéis, as congregações marianas do Brasil e cada uma de suas integrantes legitimamente constituídas passam a ter personalidade jurídica própria de acordo com a lei canônica, de acordo com aqueles cânones lá que a gente já citou. Ou seja, todo mundo que está unida a essa estrutura, né, das congregações marianas do Brasil, como são chamados, então passam a ter personalidade jurídica própria. Ou seja, aquela congregação que tiver necessidade, por exemplo, de ter um estatuto próprio, um CNPJ pode, que está previsto. Como que é feito isso? Tem o estatuto da confederação, o estatuto da federação e o estatuto da congregação. Esses três, eles devem estar em comunhão. Vamos dizer assim, eles devem falar a mesma língua, que é esse caso aqui da regra. Então, existem uma independência, nós vamos ver mais para frente, entre as instâncias, elas são independentes. Mas é preciso seguir assim, a mesma linha de pensamento, para que seja reconhecido. Nós somos a mesma coisa, com as nossas particularidades locais. Tem, lá em Manaus, por exemplo, eles têm lá colégio, tem a sede deles. Em Parintins, eu citei a congregação de Parintins que faz catequese, eles têm um barco, porque lá se faz tudo pelo rio. Então a federação comprou um barco, pintou de azul e branco, hasteou a bandeira da congregação e eles saem desse barco fazendo missão por lá. E tem outras particularidades, cada região do Brasil tem a sua particularidade. O pessoal de Itu que tem banda, que tem outras coisas, o pessoal de Campos, cada congregação com o seu trabalho. Tem no Rio a congregação militar lá da Marinha, da Escola Naval. Inclusive a congregação da Escola Naval foi responsável pela segurança do Papa Francisco quando ele esteve no Brasil, a pedido do Vaticano. O Vaticano tomou conhecimento, a Guarda Suíça, né, responsável pela segurança do Papa, na hora de combinar com a Polícia Federal do Brasil como seria a guarda do Papa no Brasil, descobriu que havia uma congregação mariana na Escola Naval do Rio. Então pediu que esses militares fossem a guarda pessoal do Papa. Acho que eu vi até umas fotos na internet. Tem umas deles fotos. Com fardas brancas, tem umas fotos deles na Jornada Mundial da Juventude. O Papa na frente, assim, de Papa móvel, e eles atrás de farda e de fita. Eles puseram a fita por cima da farda, assim, acompanhando o Papa, fazendo a guarda pessoal. Foi um pedido do Vaticano que fossem eles. Que a Polícia Federal nunca ia dizer que a Marinha ia fazer a guarda do Papa. Não tem lógica a Marinha fazer a guarda do Papa. Então foi um pedido do Vaticano por eles serem congregados. Então a honra que eles tiveram de fazer a guarda do Papa no Brasil. Então toda congregação mariana, se for o caso, pode ter a personalidade jurídica. Aqui é importante separar as duas coisas. Existe a personalidade canônica, que está no direito canônico, que ela existe a partir do consentimento lá do bispo. Que dentro da igreja não existe CNPJ. O CNPJ é algo civil, né? Algo aqui do Brasil, cada país com as suas leis. Então a personalidade canônica ela é criada a partir do consentimento do bispo. A personalidade jurídica ela é criada se houver necessidade. Por exemplo, uma congregação que precisa abrir uma conta num banco porque tem bastante dinheiro e não pode ficar na conta de ninguém. Então, precisa criar uma personalidade jurídica. Ou tem uma sede, tem uma capela, tem alguma obra que necessite, um colégio. Então pode ser criada sem problema. É feito o estatuto, conforme a regra, e cria-se
a personalidade jurídica, com a condição do direito canônico exige isso, que seja aprovado pelo bispo o estatuto. Porque nós somos associação pública. A associação pública tem a obrigação de apresentar o estatuto ao bispo. E se não, alguém poderia dizer, mas a gente não precisa, faz como privado e não precisa apresentar. Não pode, porque nós somos público. É uma coisa diferente. Aí eu vou pular para o número 34 da nossa regra de vida. Falar como que deve ser o trabalho apostólico. O trabalho apostólico nas congregações não possui uma especificação ao campo próprio, mas deve ser aberto a tudo que delas exigir a variedade de desafios que forem encontrados. É aquilo que eu falava, cada congregação tem uma realidade diferente. Por exemplo, aqui é a forma extraordinária. Né? Lá em Parintins eles têm que dar catequese, em Manaus eles têm colégio, em Pernambuco eles fazem outra coisa, no Rio é diferente. Então cada lugar tem o seu trabalho próprio, por isso a regra é aberta. Cada lugar se faz o trabalho que for necessário naquele lugar. É aquilo que tiver necessidade. Por exemplo, eu já dei um exemplo quando eu contei a história da primeira congregação fundada no Brasil, em Salvador. Uma das coisas que era previsto na época para os congregados que iam ingressar era a alfabetização, porque não tinha escola no Brasil. Então a primeira coisa que eles faziam é ensinar o congregado a ler, para depois ensinar o resto. Então esse trabalho deve ser realizado na igreja e pela igreja. O Código Canônico lá no Cânon 312 fala disso, que as associações públicas elas trabalham em nome da igreja. Em nome da igreja, daí a nossa grande responsabilidade. Quando eu era presidente, eu fui questionado muitas vezes porque eu não deixava quem não era congregado dar formação. Porque é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, quando eu estou aqui dando uma formação, eu estou fazendo em nome da igreja. Não é em meu nome. Não é em nome da Confederação Nacional, não é em nome da Coresp, é em nome da igreja. É a missão que a igreja nos confiou. Então, isso é uma responsabilidade muito séria. Por isso também que eu tenho que buscar os documentos da igreja, eu não posso dar a minha opinião. Porque eu não estou falando em meu nome. Nem em nome da congregação de Nossa Senhora Auxiliadora, nem em nome da Confederação. Estamos falando em nome da igreja. Então é preciso ter consciência disso. É algo muito sério. Mas para responder às necessidades das cidades, regiões do campo, não confinem sua ação aos limites da paróquia ou mesmo da diocese, mas estendam um âmbito interparoquial, interdiocesano, nacional e internacional. Isso para a gente eu acho que é bem claro, as instâncias nacional e internacional. E não só isso, nós temos uma cultura no Brasil, se você perguntar para 100% dos congregados marianos do Brasil, 99% vai responder que só pode fundar congregação mariana em paróquia. O que não é verdade. Congregação mariana ela não foi criada para paróquia. Ela não foi criada para existir nas paróquias. Ela foi criada primeiro no colégio, né? Colégio romano lá dos jesuítas. Coisa que pouca gente sabe é que os primeiros congregados marianos tinham 12 anos de idade. Era um grupo de 20 meninos de 12 anos de idade. A gente acha que era um grupo de velhos, não, era um grupo de meninos de 12 anos de idade, eram crianças. Os primeiros 20. Os nossos pais tinham 12 anos de idade. Para ver como a gente está mal. Hoje, né? Eles com 12 anos eram muito melhores que nós. Então, não existe esse limite. Qual foi a ideia que começou com Santo Inácio, depois o padre Jean Lenique aperfeiçoou? Era grupos iguais. Grupos de pessoas, vamos dizer assim, que falavam a mesma língua. Por isso o grupo do colégio, o grupo de uma fábrica, os militares, tem congregação mariana em hospital, pessoas que vivem a mesma realidade. Que pessoas que vivem a mesma realidade, fica mais fácil da gente se comunicar, porque a gente fala a mesma língua. Né? Por exemplo, hoje cedo, antes de eu sair de casa, a Fátima estava conversando comigo sobre essa formação. Que ela falou que na reunião ela vai ajudar na formação da congregação mariana lá da Matriz, que tem 87 anos e está precisando de ajuda.
E o meu cunhado, o irmão dela, que é o presidente. Ela dizia para mim, essa formação que você vai dar, eu quero dar lá na congregação, mas eu não posso usar os mesmos termos, porque eles não vão entender. Porque o grupo é diferente. Então a ideia da congregação é essa. É de acordo com cada grupo. Por isso que não dá para padronizar. Eu posso falar do mesmo tema, desse mesmo tema em todas as congregações do Brasil, mas eu não posso usar o mesmo método, porque cada um vai entender de uma maneira diferente, porque cada um tem uma realidade. Se eu chegar lá na Amazônia dar uma formação dessa, em Manaus eles vão entender, em Parintins vão entender um pouco menos. Se eu for para o Paraná, vão me chamar de doido. Se eu for para o Rio, vão dizer que eu sou chato. Se eu for em São Paulo, eles vão dizer que está fraco e que tem erro de português no texto. Então cada lugar tem uma realidade diferente. A gente precisa respeitar isso, por isso a nossa regra é assim tão aberta. E não há esse limite. Por exemplo, a congregação da Colômbia, ela tem um ramo na África. Nossa. Ela tem vamos dizer assim, um departamento na África, que faz missão lá. Os congregados da Colômbia vão para a África, eles têm uma sede lá na África que fazem as missões. Recentemente a congregação de Santo Amaro, o padre Renato mandou 2 congregados para fazer missão na África pelo Instituto Cristo Rei. Então vamos dizer assim, um convênio que eles fizeram com o Instituto Cristo Rei para mandar os congregados para lá fazer missão. Não é restrito à paróquia de Santa Isabel de Portugal, lá de Santo Amaro, está lá na África. Então são mais abertos. Assim como a gente pode fazer em qualquer lugar. Até internacional ao Fausto, lá com o pessoal da Irlanda. Criamos um grupo no WhatsApp. Trabalho lá. internacional. Já tá Irlanda Brasil, daqui a pouco vai estar trazendo gente da Alemanha, Itália, quem sabe. Número 43 da nossa regra. Cada congregação, ao ser constituída, há de ser vinculada a uma paróquia ou uma obra religiosa. Pode, contudo, existir outro vínculo de instituição não eclesiástica, como é o caso das CMs militares, ou mesmo independente de vínculo de qualquer instituição. A CM da Colômbia é assim. Na Colômbia eles não são vinculados a paróquia nenhuma, é totalmente independente. E eles têm tudo independente, eles têm igreja, têm casa de retiro, têm colégio, têm hospital, eles têm tudo. E tem o padre deles que cuida de tudo isso, e inclusive é jesuíta o padre, que está lá. Vocês encontram no YouTube, eles têm um canal no YouTube onde eles postam as coisas, eles têm uma rede de televisão, uma espécie de canção nova da Colômbia, que é da Congregação Mariana. Nossa. Eu já cheguei a assistir o jornal deles, a bancada do jornal, assim, imagina a bancada do Jornal Nacional com o símbolo da congregação na frente, assim. Assim que é o jornal deles. Então eu assisti recentemente, eles completaram 80 anos, eles fizeram um documentário especial contando a história da congregação dos 80 anos. Eu acho que é umas 3 horas de vídeo, para mostrar todas as obras deles, é uma coisa linda. Então não é necessário esse vínculo com a paróquia. Esse vínculo aqui no Brasil, ele surgiu por causa da Diocese de Porto Alegre. Lá nos anos 20, 30, o plano de pastoral da Arquidiocese de Porto Alegre, o bispo que estava lá, ele fez um plano exigindo que todas as paróquias tivessem congregações marianas. E isso acabou que se espalhou pelo Brasil e ficou esse mito que congregação só existe em paróquia. E a coisa não é bem assim. Existem as congregações nas paróquias, elas são importantes, elas têm que existir. E não é à toa que as pessoas mais velhas estão nas congregações das paróquias. Porque qual que era a ideia original? Tem lá a congregação prima primária lá dos 12 anos. Então você está lá no colégio, você tem a congregação mariana do colégio. Você se formou, existe, no Rio tem até hoje, tem a congregação dos ex-alunos do colégio. Você mudou de congregação, se transferiu, que agora você é de outro grupo. Aí você foi trabalhar numa fábrica, na fábrica tem lá a congregação mariana dos operários, aí você se transfere para aquela congregação. Aí você se aposentou, na sua paróquia tem a congregação, aí você transfere para a paróquia.
Então é para que tenha todas as etapas da vida, você tenha uma congregação mariana com um grupo de pessoas iguais a você, que falam a mesma língua, que você pode... Quer dizer, o vínculo é intercambiável, né? Não é obrigatório estar numa paróquia, mas a autorização tem que existir do bispo. Do bispo. Isso não tem como escapar. A autorização é sempre do bispo, mas o vínculo não é necessariamente a paróquia, porque as congregações são criadas para um grupo determinado de pessoas. Por exemplo, aqui está bem claro lá na nossa carta que foi para os fiéis que participam da forma extraordinária do rito romano. Quem não participa de missa tridentina, na Diocese de São José dos Campos, tem outras 28 congregações marianas para participar, não precisa ser aqui. Entendeu? É uma coisa específica. Quem é da paróquia São João Batista, por exemplo, aqui, e não participa da missa tridentina, tem a congregação mariana lá na paróquia para participar. Quer dizer, não é uma questão geográfica mais, é uma questão mais do interesse, né? É, Do contexto. no contexto. Número 45. Também deve ser bem definida a característica de funcionamento. Exemplo, paroquial, colegial, universitário, militar, profissional, a qual poderá, com o tempo, ser modificada se as circunstâncias novas o aconselharem, com a aprovação do bispo. Por exemplo, nós estamos aqui, tem lá no consentimento, para os fiéis que participam da forma extraordinária do rito romano na Capela Nossa Senhora de Fátima. Lá está citando a capela. Aliás, é uma coisa interessante, o Código Canônico prevê isso também. Quando o bispo fala na Capela Nossa Senhora de Fátima, ele está determinando que a sede da congregação é a Capela Nossa Senhora de Fátima. Ao fazer isso, ele está dando uma sede para a congregação. E se muda essa congregação, essa sede? Se a gente sai da capela, o que acontece? Aí tem que fazer isso aqui. Pedir para o bispo essa transferência. Por exemplo, se a missa passa a ser na Igreja da Sagrada Família, em São José. A sede da congregação mariana é essa. Aí faz-se um pedido ao bispo para que as atividades da congregação Nossa Senhora Auxiliadora sejam transferidas para a Paróquia Sagrada Família em São José dos Campos, por exemplo. Aí ele faz, autorizando. Acabou. Eu já vi bispo de Santo Amaro mesmo. Quando o padre Renato foi escolhido assistente eclesiástico da Coresp, a gente comunica ao bispo. Padre tal da sua diocese foi escolhido assistente eclesiástico da Coresp, pedimos a sua autorização. Ele pegou, pôs um carimbo, disse concedido e mandou de volta o pedido. Então, é uma coisa assim bem simples. Aproveitando essa pergunta, o que o bispo pode fazer em relação à congregação? Ele só não pode encerrar a congregação, certo? A congregação, uma vez fundada, Ele pode. pode encerrar também. O Código Canônico prevê que a mesma autoridade que cria pode suprimir, porém, a supressão não é uma coisa fácil. A revelia do bispo por Não. gosto. O Código Canônico diz que precisa existir um motivo grave e tem que ser ouvido todas as instâncias da congregação mariana. A gente tem um amparo. Né? Por exemplo, Dom César quer suprimir a congregação mariana Nossa Senhora Auxiliadora. Tudo bem, qual é o motivo? Qual é o motivo? O senhor não vai com a nossa cara? Esse não é motivo. Entendeu? Tem que ter um motivo grave. A qual motivar? Eles estão ensinando doutrina protestante. Opa, aí, então comprova isso é um motivo grave. Só me dando esse tchau pra vocês, viu? Já. Boa viagem. De volta, Obrigado. Você volta amanhã hoje? Eu volto hoje, sim. Mas nós rezaremos com você. Então é um motivo grave Vai lá? e devem ser ouvidas as instituições. O código prevê isso. Ou seja, ele vai ter que, para fazer isso, precisa consultar a federação, precisa consultar a confederação e precisa consultar o cardeal Damasceno, que é o nosso assistente eclesiástico nacional, responsável. Aconteceu isso na Federação de Londrina, no Paraná. Teve um problema lá financeiro e o bispo determinou, vou fechar a federação. A federação? A federação, o bispo fechou a federação, não quero mais saber disso. Aí a confederação foi lá, conversou com o bispo, mostrou a regra, falou, ó, a autoridade é assim que funciona, tal. O Dom Damasceno mandou carta, né, explicando, tal. Ele explicou os motivos dele, tal. Chegaram num acordo, a federação está lá. Ele voltou atrás. Ele voltou atrás porque ele não ouviu
como prevê o Código Canônico, ele não ouviu as outras instâncias, ele tinha motivo, ele estava certo, ele tinha motivo para fazer se ele quisesse, mas ele não ouviu, não cumpriu o procedimento que tinha que cumprir. E aí, conversando com os congregados, acertando os motivos, chegou-se a um acordo e ele desistiu da ideia. Então tudo tem uma instância. E em último caso, nós podemos, como nós somos internacional com privilégio apostólico, pode-se recorrer até ao Vaticano. No nosso caso, a Congregação para os Leigos, que é quem cuida disso, das associações. Então tem todo... Tem que ter, para se tomar uma atitude dessa, tem que estar muito bem embasado, porque é fácil de recorrer. Não é uma coisa tão simples. Então vamos partir para a estrutura, para a gente ver isso, porque também existe um mito. Acho que isso aqui ficou bem claro. Tem uma dúvida nessa parte? Não. Que também existem mitos, inclusive mitos até de ego das pessoas, que a gente acha que tem que dizer amém para tudo que a confederação faz e dizer amém para tudo que a federação faz. E a coisa não é bem assim. Para que serve a estrutura? A Federação Diocesana, vamos de baixo para cima. Nossa regra de vida número 69, que fala sobre a federação, no item C fala assim: seja expressa a sua finalidade de órgão de coordenação e de serviço às suas filiadas, respeitando-lhes a autonomia e procurando orientá-las e apoiá-las nas atividades de formação e apostolado. A federação existe como serviço para orientação e ajuda nas atividades, respeitando a autonomia. Cada congregação tem a sua autonomia. Tem a sua autonomia. A federação não pode interferir. Não pode interferir na autonomia de cada congregação. Naquilo que é próprio da congregação, é próprio daquela congregação, a federação não tem nada a ver com isso. É bom saber disso. Então, há uma autonomia. E não tem isso, eu sou o presidente da federação, eu estou mandando. Peraí, a sua função não é mandar, é me ajudar, é servir. É servir, você não tem autoridade nenhuma, você tem serviço. Aí vamos ver o nosso estatuto da Federação de São José. O item 2 do estatuto da nossa federação, que está vigente, aprovado por Dom César, inclusive, recentemente, parágrafo único. As congregações filiadas que porventura tenham personalidade jurídica própria, ou seja, a congregação que, se quiser, tiver o seu CNPJ, também se sujeitarão aos dispositivos contidos no presente estatuto. Aí dá a impressão o que a federação manda na congregação. Dispositivos do presente estatuto. Mas o que diz o estatuto? Tem que ser. Item 4 do estatuto. Do mesmo estatuto. São filiadas à Federação Mariana de São José dos Campos, parágrafo 1º. A federação não envolve restrição à plena autonomia jurídica das congregações marianas, que se regerão por seu próprio estatuto ou pela tradição. Ou seja, a congregação tem estatuto pelo seu estatuto. Não tem estatuto, a tradição. Aqui é a tradição. Então pode usar o manual antigo, tem gente que diz que não pode. Pode. Está lá a tradição. E se tiver estatuto, tem autonomia jurídica. A federação não pode interferir no que está no estatuto. Só não é registrado, precisa ser aprovado pelo bispo e registrado. Para ficar certinho. Não fizemos isso porque a nossa fundação foi o último ato de Dom Moacir, depois ficou um ano sem bispo, depois veio o bispo de novo, que acabou ficando esquecido. Mas nós temos um texto do estatuto nosso? Tem lá nos arquivos. Inclusive precisa ser revisto, porque tanto o estatuto da federação quanto da confederação, nesse período, foram revistos. Então a gente precisa ver se não tem nada em contrário aos estatutos que já existem. Mas supõe a obrigação de realizarem suas atividades rigorosamente dentro dos princípios e normas da ação da regra de vida das congregações marianas do Brasil. Isso que nós estamos vendo aqui, essas regras. Tem que estar dentro dessas regras, mas tem a sua autonomia. Tem a sua autonomia.
a coordenação regional, no nosso caso a Coresp, está lá no item 70. Para facilitar, pode a Confederação Nacional, em comum acordo com as federações, organizar, com no mínimo 3 federações, representações regionais, que serão órgãos de coordenação, informação e entrosamento das federações entre si, destas com a Confederação, não devendo haver mais uma em cada estado. Coordenação, informação e entrosamento. De novo, não tem interferência nenhuma. Só ajuda. Nós somos um órgão auxiliar. Um órgão auxiliar. Um caso que nós temos aqui no estado de São Paulo, muitos casos. Tem o Bruno Arena, que é o responsável pela formação, e ele faz um trabalho que é muito bom. Ele tem ligado individualmente para cada presidente de federação para saber como estão as coisas. Tem presidente que se recusa a responder e que recusa a ajuda. Tem dificuldade de conversar. O presidente que faz isso está no direito dele. Ele tem direito de fazer isso, de não querer ser ajudado. Ele só não tem direito de reclamar depois. Mas ele tem direito de não querer ajuda. Porque envolve a autonomia que ele tem enquanto federação. E muita gente vem me procurar, tem que intervir não sei aonde. Eu falo, eu não posso fazer nada. Eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho essa autoridade. O que eu posso fazer é fazer o que eu estou fazendo aqui, ir lá, dar uma formação, mostrar como é que é a regra, como é que funciona. Mas eu não posso dizer faça isso ou não faça isso. O presidente tem autonomia para fazer o que ele quiser. O presidente pode fazer. O que ele não pode fazer é resolver que os congregados vão usar fita cor-de-rosa, por exemplo. Isso não pode. Ele não pode fazer bandeira diferente, essas coisas. Não pode, mas aquilo que a regra não proíbe, ele pode fazer. Por isso que teve problema também na confederação, né? Fundação. Não pode fundar congregação na forma extraordinária. Tá, onde é que a regra proíbe? Acha o artigo da regra que está proibido, que a gente acredita. Mas esse é o princípio, né? O que não tiver proibido, a princípio está permitido. Não, e outra coisa, mais ainda, que nós falamos antes, né? Nós somos um órgão da igreja. Aquilo que a igreja não proíbe, não pode ser proibido. Aquilo que a igreja não proíbe. A igreja proíbe celebrar a missa tridentina? Não. Então a congregação não tem autoridade para proibir. Eu não tenho autoridade para proibir aquilo que a igreja não proíbe. Então isso também precisa ficar... É muito ego das pessoas. Eu mando, vou proibir. Não, a autoridade da igreja está acima de você. E a igreja não proíbe, então você não pode proibir também. Né? Agora, um outro exemplo que existe na nossa regra, que é muito seríssimo e que tem muito problema com relação a isso. Congregado mariano só pode se consagrar aquele que tem condição de comungar. Isso é muito grave. Quem não pode comungar não pode ser congregado mariano. Ou seja, entra alguém lá na congregação, quero ser congregado, sou de segunda união. Pode? Não, não pode. Não pode, porque você não pode comungar. A congregação está te proibindo de comungar? Não, a igreja. Verdade. É a igreja que proíbe, não é a congregação. Então é aquilo que é proibido pela igreja. E é o mesmo princípio a questão da missa. Aquilo que é permitido pela igreja. Que não está sob a nossa autoridade, está sob a autoridade da igreja. A Confederação Nacional, o mesmo item 70. A congregação tem como filiados as federações e a ela cabe a coordenação, organização, supervisão e promoção. Assegurar a sua plena comunhão com a ação pastoral da igreja. Olha a ação pastoral aí que nós falávamos lá da pastoral. Em âmbito nacional, dar assistência e apoio às federações, promover atividades de formação em plena fidelidade ao magistério da igreja, manter o serviço de informação, incentivar a comunhão e intercâmbio, organizar encontros e eventos em âmbito nacional. Não está escrito assim, intervir nas congregações. Então, não pode. Não tem essa autoridade. Que ele pode fazer nada? Não tem. Não é sua função, está lá na regra. Mas então vai discutir com a regra, vai mudar a regra. Discuta com a regra, não comigo. Não fui eu que escrevi a regra.
Então é apenas supervisão, organização, coordenação e para dar uniformidade. É a confederação que faz a fita, que faz a medalha, para todo mundo usar igual, ficar tudo bonitinho. Fidelidade com o magistério da igreja. Né? Se estiver acontecendo alguma coisa nas congregações fora do magistério da igreja, opa, aí pode? Peraí, vocês estão contrariando a igreja, isso não pode. Fora disso, não tem o que fazer. Estando conforme a regra, conforme o magistério da igreja, não há o que fazer. Por isso que muita gente tem medo, vem falar para mim, o pessoal está me falando, deixa eu falar. Está conforme a regra, está conforme a igreja, acabou, está certo. Problema de quem acha que está errado, não é seu. Fica sozinho. É, fale sozinho. Aí o Estatuto da Confederação, no artigo 4, parágrafo 1º. A filiação à Confederação Nacional não envolve restrição à plena autonomia jurídica, quer das federações, quer das congregações marianas, que se regerão por seu próprio estatuto, mas supõe a obrigação de realizar as suas atividades rigorosamente dentro dos princípios e normas da regra de vida. É o mesmo texto lá do Estatuto da Federação. Aliás, o da Federação é o mesmo texto desse, é cópia desse. Que, aliás, eu estava lá na comissão que fez aquele estatuto, eu sei que é cópia desse. E esse também eu estava na comissão que fez. Então um é cópia do outro. E isso está no estatuto de todas as federações, é regra de quem está. Que é a mesma autonomia. De novo, nós estamos falando em autonomia. Uma coisa entendendo, esses documentos que todos estão se mencionando, a regra de vida, o CDC, os outros documentos que você mencionou, tem algum lugar fácil a gente encontrar todos eles para ter esse Então, acesso? a regra de vida está aqui, é esse livro. Esse livro aí. Aqui tem. Qual é o título dele? Esse aqui é feito. Congregações Marianas no Brasil. Esse aqui é feito pela Confederação Nacional. Okay. Aqui tem todos os documentos da CNBB que aprovam as regras. Okay. Tem a regra de vida. Certo. E tem o estatuto. Agora a Confederação não está publicando o livro nesse momento, porque o estatuto foi revisado, então está se reeditando o livro para publicar ele atualizado. Tá, por isso que no momento você não acha para comprar. Mas algumas federações ainda têm ele. Eu não tenho esse, eu tenho um outro mais velho, que dá para ser consultado. E o Código Canônico. Encontra aí nas livrarias, qualquer livraria católica, e tem na internet de graça. Tem um site que é oficial do Vaticano, inclusive, que é da Congregação para o Clero, tem lá cleros.com.br. Tem em todas as línguas, tem o Código Canônico em todas as línguas. Inclusive com comentário explicando cada cânon, o que ele quer dizer. Isso é oficial do Vaticano. E nesse site também tem um aplicativo que chama Bíblia Cleros. É a tradução oficial da Bíblia, comentada também. Você encontra lá o trecho do Evangelho, ele vai citar em todas as línguas textos dos santos, dos padres da igreja, homilias dos papas baseados naquele trecho do Evangelho. Qual é o site? Cleros.com. Acho que é só .com, acho que não tem BR, porque é internacional. Cleros.com, aí tem em todas as línguas. Esse site foi criado pela Congregação para o Clero para auxiliar os padres a preparar a homilia e tirar as dúvidas sobre os textos bíblicos. Então tem muita coisa lá que dá para a gente consultar. Vamos continuar. Parágrafo único do artigo 5º. A Confederação Nacional não poderá intervir no governo e nas atividades de suas filiadas, exceto para assegurar o disposto no caput desse artigo com a aprovação da autoridade eclesiástica competente. Ou seja, não pode intervir. O que diz o começo desse artigo aí, que não está aí? Fala assim, que tem que pagar mensalidade, que tem que estar em comunhão com a igreja. São esses detalhes que a gente já comentou aqui, por isso que eu não trouxe. Então é o básico da regra. E ainda, para intervenção é necessária a aprovação da autoridade eclesiástica competente. Então eu sou o presidente da Confederação Nacional, percebi que tem um erro na Federação de São José dos Campos, quero intervir. O que eu faço? Eu tenho que chegar para o Dom César e falar: Dom César, na sua diocese está acontecendo isso, o senhor autoriza eu intervir? Uma chegada já. Se o bispo falar não, para mim está certo, então não posso fazer nada. Não podemos fazer nada. Então precisa da autoridade eclesiástica competente, no caso o bispo. No caso o bispo. Aconteceu o caso agora da Confederação Nacional. Quem que fez a intervenção? O Dom Damasceno foi lá, interviu
Interviu, o presidente renunciou, diretoria nova, foi resolvido o problema. Intervenção da autoridade competente, o cardeal Damasceno, assistente eclesiástico nacional. Autoridade da igreja. Então tudo acontece sempre, caminha junto, a autoridade da igreja com a autoridade dos leigos. Tem um princípio nisso. O governo das coisas temporais, então é feito pelos leigos com a supervisão da igreja. Ou seja, a congregação que tem sua sede, que tem o seu caixa, as mensalidades, as suas atividades. Então a parte jurídica civil é responsabilidade da diretoria dos leigos, conforme está previsto no estatuto de cada congregação, e com a obrigação de prestação de contas à autoridade eclesiástica. Isso sim, o bispo pode pedir prestação de contas. Onde é que foi o dinheiro, o que foi feito, o que vocês estão fazendo com o patrimônio, isso pode ser feito. Inclusive é costume, todos os estatutos das federações, das congregações prevêem isso. Lá no final do estatuto sempre tem um artigo que prevê assim, que se a congregação for extinta, o patrimônio é da diocese. Todas as congregações têm isso no estatuto. Então, acabou a congregação, para quem que vai? O patrimônio, ela tem uma sede, para quem que vai a sede? Para a diocese. É algo da igreja. Vamos reativar essa congregação. Temos um caso em Vitória. Mostrei para você a sede de Vitória. Tem lá a sede da Federação de Vitória que estava com a diocese. A diocese que não quer vai dar para a Confederação Nacional. Eu conheço um padre lá da Arquidiocese de Vitória. Lá tem 2 congregações na Arquidiocese, para fundar uma federação tem 3. Ele falou assim, eu vou fundar na minha paróquia, nós vamos reativar a federação e ficar com a sede, acabou. Resolve o problema. E mesmo se tiver personalidade jurídica, também vai para a diocese. Porque aí é previsto no estatuto. Pode ser diferente, não há nada que impeça que seja diferente. Mas é costume se fazer isso. É costume se fazer isso para que, vamos dizer assim, que fique tudo dentro da igreja. Aquilo que já é da igreja, continue sendo da igreja. Por exemplo, a congregação tem uma capela. Acabou a congregação, o que vai fazer com aquela capela? Vai ter que ficar com a diocese, porque vai fazer o quê? Vai vender a capela para uma igreja protestante, por exemplo? Se a congregação mariana compra uma chácara para eventos, para conversa, né, para confraternizações, quando ela é dissolvida ou ela acaba, essa chácara vai para a diocese. Aí, conforme o Se tiver estatuto... Mas o bispo, quando aprova, autoriza, ele vê o estatuto também. Ele lê tudo. Quer dizer, se de repente isso lá e ele não concordar... Inclusive ele pode pedir. Por exemplo, aconteceu aqui em São José, no estatuto da federação estava escrito que o patrimônio, se acabasse a federação, iria para a Confederação Nacional. Então o bispo solicitou que se mudasse e colocasse a diocese. E foi colocado, ele aprovou o estatuto, acabou. Então o bispo pode pedir, por exemplo, manda o estatuto para o bispo pode falar, eu quero que mude esse aqui. Pode mudar. Se não mudar, ele autoriza também. A CNBB fez isso com o Estatuto da Confederação. Eu quero que acrescente um artigo tal aqui. Pode, acrescentou, está aprovado. Eu que fiz a redação, né, do Estatuto da Confederação Nacional, me ligou o secretário da CNBB. Por favor, o artigo tal eu gostaria que fosse escrito desta maneira. Eu escrevi do jeito que ele quis e foi aprovado. E em tese não mudou nada, ele só mudou as palavras, ele não concordava com a expressão. Mas na prática é a mesma coisa. Foi mudado e foi aprovado. Tem uma aprovação da autoridade competente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que não tem. É só a conclusão. Não estou na senhora aí que está mais bonito. Então, tem essa autonomia, pode ser feito. E é muito importante que a gente saiba disso e que não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque muitas congregações marianas acabaram por causa disso, porque desconhecem isso. E outras poucas foram preservadas por causa disso. Por causa disso. Por que nós temos congregação até hoje? Porque nós tivemos congregados que conheciam isso e tiveram a coragem de manter.
Porque aqui não é o caso, mas nós tivemos dioceses do Brasil que depois do concílio os congregados foram expulsos das paróquias. Tem paróquia que, diocese, que o bispo proibiu a congregação de fazer reunião nas paróquias. Foram expulsos, acabou, não quero. Tem paróquia, diocese do Brasil, que o bispo negava comunhão se a pessoa fosse de fita na missa. Mas aí se ele invocasse todo o artigo, né, ele conseguiria ficar ali. O que aconteceu? Como o bispo não aceitava, porém ele não tinha revogado nenhum decreto dessa de eleição canônica, os congregados passaram a se reunir nas casas deles mesmos. Congregação que tinha sede, todas as que tinham sede foram preservadas, porque faziam as atividades na sede, não precisava da diocese. Né? Para ir na missa, ia na missa sem fita para não criar confusão. Né? Ou quando o padre da paróquia não ligava, ia na missa de fita. E fazia, outros que não tinham sede, faziam reuniões nas casas dos congregados, na casa do presidente, na casa dos congregados, onde havia espaço, e continuaram assim. É por isso que nós temos congregação até hoje, porque esses congregados tiveram coragem de continuar, porque eles sabiam que podia continuar. Parados, né? Eles estavam parados. Sabiam que podia continuar e que aquilo um dia ia passar e passou. Porque não depende da boa vontade de nenhum padre, de nenhuma autoridade que não esteja de acordo com a regra. Então, assim, está amparado por lei, então não importa. Está amparado pela regra. O padre não quer aqui na paróquia. Tudo bem. Quer dizer, esses congregados pensavam assim, quem sabe um dia vai ter um simbólico pontífico para a congregação mariana, né? Quer dizer, ia se mostrar que na verdade nunca foi abolido, né? Sempre existiu, houve continuidade, né? Então, quem sabe um dia a gente pode continuar. E está aí. Tá aí, entendeu? A necessidade de conhecer. A resposta, a necessidade de conhecer, porque senão chega um e fala assim, eu não quero mais, tudo bem. E acaba tudo. Com que autoridade? O senhor não quer na sua paróquia? Tudo bem. Se encontrar. Está no seu direito. Né? Mas a congregação continua existindo. Não tem sentido. Uma coisa que estava sempre existindo, tem que ter a tradição, e de repente você vai cortar por quê? Sempre existiu. Outra coisa eu não trouxe aqui, mas no Papa Gregório XIII, quando fez a eleição da prima primária, ele escreve lá, ele usa esta expressão: erigimos as congregações marianas perpetuamente. Nossa. A expressão que ele usa é essa, perpetuamente. Ou seja, é para sempre, não tem volta. Não tem volta, ele fez para sempre. O Papa fez para sempre, não tem como voltar para trás. Isso não está naquela bula que você viu? Na primeira, na do Papa Gregório XIII, ela tem no nosso manual, se não me engano. Se não me engano, tem naquele livrinho amarelo lá que eu falei que você que também. coisa boa ali, né? Naquele de formação, tem especificado lá. Não, acho que é uma coisa diferente. Você falando daquele do diretor, está em inglês? Tem um inglês que o Fausto postou, 1800 e pouco, né? 1682. Mas você encontra essa bula, acho que no manual da CM lá do Bruno, no aplicativo tem. Então por isso é importante a gente saber dessas coisas, para saber o que está fazendo. Senão chega um e fala assim, eu não quero mais, a gente concorda e pronto, diz amém. Saber o que está fazendo e seguir o que está lá e por que está fazendo. Porque quando a gente está fazendo certo, está dentro da regra, está dentro do magistério da igreja, pode esbravejar, pode fazer o que quiser, não vai ter o que fazer. Agora com essa apresentação que você fez, que você fez, quer dizer, se acontecesse um caso, hipoteticamente, a gente ia olhar para o cara do sujeito e já via a cara de cansado dele, porque realmente está numa situação muito mais confortável que essa outra pessoa que não quisesse realmente encerrar a atividade de congregação. Quer dizer, tem muito mais amparo para você manter do que para você encerrar. Claro, porque a igreja criou a congregação, como diz, perpetuamente criou para fazer o bem, para ser uma obra da igreja. Então a intenção da igreja é que ela exista e continue existindo. Só precisa orientar mesmo. Continua existindo. Todos conhecem. Não é intenção da igreja que as coisas acabem, pelo contrário, que as coisas cresçam. As normas existem para organizar e para que cresça, não para diminuir. Não para diminuir. Por exemplo, o Papa Pio XII, na Bisseculares, várias vezes ele usa essa expressão, que nós, com nossa autoridade, desejamos que as congregações sejam o que sempre foram. Ele sempre fala isso, sejam o que sempre foram.
Então é uma coisa que parece meio vago, mas não é assim, que não precisa mudar muito, do jeito que tá bom. É um apelo à tradição também, né? Não tem uma coisa que... Não só a tradição, nós já vimos aqui. Existe uma abertura. Pode ser de acordo com a realidade de cada lugar, de acordo com a necessidade de cada lugar. Ela é adaptável à realidade de cada lugar. Mas na essência, uma congregação, né? A essência, a regra, tudo isso, mas é adaptável. Como eu disse no começo, dependendo da congregação, uma formação como essa não é possível, as pessoas não vão entender nada. Então depende da realidade de cada um. Aqui, graças a Deus, a gente consegue dar uma formação mais consistente porque as pessoas entendem, que tem condições de entender, tem lugar que não tem. Mas a forma como você fez a apresentação, André, você colocou toda a informação, todos os documentos aí, quer dizer, é possível muita gente entender essa academia que você fez e é um recurso muito útil. Eu acho que vai ter uma visualização muito boa na nuvem, aí, na internet, porque a gente vai fazer esse trabalho, fazer essa edição, colocar todas as figuras que você colocou. Até em relação à parte de texto, talvez eu converta em traduz em inglês também para ter um vídeo só em inglês específico. Mas foi um vídeo bem ilustrativo, bem claro também, né? Todas as instâncias, né? Desde a instância da diocese, da Federação Diocesana, até a instância nacional e inclusive internacional, você falou. Sim, inclusive tem muita coisa aqui que eu coloquei que é particularidade nossa. Por exemplo, eu trouxe coisas do Estatuto da Federação de São José dos Campos. Tem federação que nem estatuto tem. Então depende, cada lugar é uma realidade diferente, cada estatuto vai dizer uma coisa diferente. Mas você se baseou em uma coisa que já existe. Eu trouxe aqui a nossa realidade. Né? Então pode existir outros locais que tem um pouco de diferença, mas a essência é a mesma. Mas são exemplos que você deu que são exemplos interessantes. O grande problema dessas coisas, da gente trazer a regra assim, preto no branco, é o relativismo que existe. É ficar, mas veja bem, a gente não pode levar as coisas a ferro e fogo, não é bem assim, né? Fica essa conversa assim. Sim, não, no essencial a gente viu que estava tudo alinhado, né? Como você falou, a congregação tem autonomia. Existe uma linha de raciocínio, né? Tem um sincronismo, tem uma linha mestra que ninguém, isso não tem como desinterpretar diferente, né? Todo mundo, Sim. desde a Federação Diocesana até a CNBB, até lá em cima, está alinhado com isso, então isso não tem como interpretar. Tem O problema- bom senso pra O problema é que tem muito assim, né? A fraqueza dos homens, né? Eu sou o presidente da Confederação Nacional, eu sou a autoridade. Vou determinar. Eu determino que seja assim. Tem que estar baseado. Ele também tem que estar submisso a isso, né? Qualquer autoridade da congregação tem que estar submisso a isso. A gente tem que saber assim, até que autoridade que eu tenho. Até onde você pode Até onde vai? O que eu posso fazer? Sim. Então você pode pôr a mão, estragar, mexer, ou criar alguma coisa nova. O que eu posso fazer? Por exemplo, semana que vem eu vou a São Paulo, vai ser a posse lá do presidente da federação, missa às 9 lá no Carmo. A gente vai lá, participa, ajuda, faz parte da cerimônia e tal. É uma coisa assim de honra. É honra. Se o presidente não quiser que esteja lá, eu não preciso ir. A minha presença lá não faz diferença na federação. É apenas assim, um prestígio à Federação de São Paulo, uma consideração. Né? Um congregado que vai tomar posse, eu estive na consagração dele. Eu estava lá na consagração dele, eu participei da cerimônia, eu ajudei a colocar a fita nele. E ele é o presidente da Federação de São Paulo agora. Então é uma consideração, uma pessoa que a gente conhece e tal, mas se não der para ir, não faz diferença. A Federação de São Paulo vai continuar existindo, vai continuar funcionando sem eu estar lá. Não precisa disso. É isso. Que oração? Não sei. Boa pergunta. Agradecemos então ao Adriano. Vamos ao lanche. Excelente academia, né? E esperamos que muita gente assista essa academia. Aproveite esses ensinamentos. E espero que não tenha ficado dúvida, que dessas coisas não pode ficar dúvida. Vamos rezar o ônibus então? Quem vai puxar aí? Mãe do Senhor anunciou. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça,
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui, escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Verbo se fez Que carne. habitua entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Senhor de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundição em vossas graças em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecendo a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte e cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso. Amém.